Muito bem-vindo à nossa série devocionais. Estamos na série devocional sobre liderança. É tão importante nós aplicarmos princípios de liderança na nossa vida e tudo que fazemos. E a Bíblia, ela é um manual para o ser humano e tem muitos princípios para a gente ser guiado por Deus em caminhos para que a gente tenha sucesso e prospere em áreas da vida. Hoje a gente está no devocional número 12 e o tema dele é buscai primeiro o reino. O texto clássico do Evangelho de Mateus, que Jesus vai dizer, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando que havemos de beber, que havemos de comer, que havemos de vestir, todas as preocupações humanas que afligem a alma humana acerca do amanhã, acerca do futuro, do que a gente precisa. Ele está dizendo todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês se vocês entenderem que vocês precisam colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E às vezes nós podemos ter Deus como dentro das nossas prioridades. Você sabia que a palavra prioridade, ela deriva daquilo que é primeiro, daquilo que é primordial, daquilo que, do princípio, né? Aquilo que está em primeiro lugar. E o plural dessa palavra, ela não era usada. Essa palavra não foi concebida, construída para ser usada no plural. Prioridades. Só se começou a usar o termo prioridades depois da década de 40, com a Revolução Industrial, quando o mundo começou a ficar bem mais agitado. As pessoas não passaram de ter uma prioridade e começaram a ter prioridades. Mas se a prioridade é aquilo que eu coloco em primeiro lugar, como eu vou colocar um monte de coisas em primeiro lugar, sabe? Então, isso traz pra gente um ensinamento de que muita gente pode ter Deus como único Deus, pode ter Deus como importante, pode ter Deus como algo significativo na sua vida e tá dentro das suas prioridades. É importante, é o único Deus, ela não adora outros deuses, ela não vai para outro lugar, não vai buscar em outros deuses. Deus é importante, Deus é fundamental na sua vida, mas não está em primeiro lugar. Deus é importante, está dentro das suas prioridades, mas não está em primeiro lugar. Sabe, não estamos nessa terra para sobreviver. Você não está na terra passeando. Existe um propósito, existe uma missão. Cada um de nós é dotado de uma missão de Deus, de um propósito que Deus estabeleceu para que a gente viva. E quando a gente não encontra, sabe? Quando a gente não consegue colocar Deus em primeiro lugar para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós, a gente acaba passando por essa terra sobrevivendo e não vivendo. E algumas pessoas podem achar que viver é desfrutar da vida, é conhecer o mundo, mas tem um monte de gente fazendo isso e infelizes. Tem um monte de gente que já fez isso, conheceu centenas de países, conheceu dezenas de cidades, conheceu um monte de lugar e às vezes se suicidou e às vezes não está satisfeito e às vezes está com a alma vazia e às vezes não tem contentamento em viver. E existem tantas pessoas que podem não ter feito tantas coisas assim, mas são realizadas, são plenas. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, que você não deve viajar, que você não deve conhecer, desfrutar da vida, da prosperidade que Deus te deu. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a gente deve aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Senão todas as coisas, elas podem passar, podem não ser suficientes para preencher o nosso coração e nos trazer contentamento. Não é só felicidade, é contentamento. Tem um propósito, tem uma missão, tem algo que Deus separou para que eu e você possamos viver e não podemos passar por essa terra somente com pessoas que sobreviveram e não viveram. Somos instrumentos do favor, do amor, da graça de Deus e andar por esse mundo sem cumprir o propósito divino designado a nós não é viver, é sobreviver. Você está nessa terra com uma missão, você está nessa terra com um propósito, não se esqueça disso. Aprenda a colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar. Que Deus abençoe você. Siga o canal, compartilhe essa mensagem. Vai aqui, compartilhe essa mensagem com alguém. Que Deus abençoe. Te vejo no próximo devocional.